Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a ONU, a Organização das Nações Unidas. Vamos falar da sua influência sobre o mundo. Vamos falar sobre o seu envolvimento com os globalistas e com a nova ordem mundial. Nascida para suceder à desacreditada Liga das Nações, a Organização das Nações Unidas, ou simplesmente Nações Unidas, surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, com o objetivo declarado de promover a paz, os direitos humanos e a solidariedade entre povos. Mas logo se tornou a maior e mais abrangente rede de influências políticas e culturais existentes em nossos dias. Presente em 193 países, a ONU tem funcionado como a principal difusora das ações afirmativas e suas interferências políticas e legislativas têm contribuído decisivamente para o enfraquecimento das soberanias nacionais, seja pela via direta das recomendações políticas, seja pelos seus incontáveis organismos, agências e escritórios dedicados aos mais variados temas, como Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial do Comércio, Conselho Econômico e Social, Corte Internacional de Justiça e as Forças de Manutenção da Paz, ou os capacetes azuis. São apenas alguns exemplos destes tentáculos. Sua rede de influência se estende sobre outras organizações não governamentais e quase sempre apoiadas de iniciativas anticristãs ou antirreligiosas. Desde a sua criação, a ONU vem cumprindo fielmente seus objetivos, e estes se confundem com os interesses dos globalistas que a idealizaram há mais de um século. David Rockefeller, por exemplo, cedeu o prédio onde fica a sede da ONU em Nova York e incentivou o surgimento de filhotes da União como a União Europeia e a União Africana, cuja presidência hoje é ocupada pelo banqueiro Thomas Iaboni, mas já esteve nas mãos de Muammar al-Gaddafi. Agora vamos a uma matéria do jornal Cidade Online, uma matéria muito boa. Eu vou deixar o link na descrição, e esse relatório da ONU contra o cristianismo e a nova ordem mundial. Em uma época de engano, dizer a verdade é um ato revolucionário. Nos últimos anos, a Organização das Nações Unidas, a ONU, tem repetido que o mundo precisa de uma liderança global intensificada. Mais recentemente, ela tem usado convenientemente a pandemia do Covid-19 para reforçar esse argumento, insistindo que deste caos criado em parte pela ONU mesmo, visando a ordem pelo caos, deve despontar um líder para o mundo. Então, pessoal, na Bíblia fala que nos fins dos tempos haveria um líder global, que seria o anticristo, que ele ia governar e haveria uma só moeda, haveria uma só religião, haveria uma só língua, e a língua já está bem adiantada, né, que é o inglês, né, que é a língua mais falada do mundo. Ela ia governar todo mundo através deste anticristo. Portanto, poder-se-ia dizer que o Deep State está emergindo das sombras. Cada vez mais fica evidente que a ONU é parte de uma tentativa de engendrar um governo global, ou seja, há muitas vezes chamada nova ordem mundial. Assim, embora a ideia mesma de uma nova ordem mundial seja anterior à criação da Liga das Nações em 1919, após a Primeira Grande Guerra Mundial, e da ONU em 1945 após a Segunda Guerra Mundial, e substituindo, por assim dizer, a Liga das Nações, não há dúvidas que hoje de que a ONU possui um papel de destaque neste longo processo que pretende criar, a partir de um caos manufaturado, uma nova espécie de ordem, regida pela elite mundial global, que atualmente manipula ocultamente os governos globais. Dentre os conhecidos que manipulam estão as famílias e fundações, as quais têm influenciado o mundo às escuras. Temos, por exemplo, a hoje notória família Rothschild. Eu já fiz um vídeo sobre a família Rothschild. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar o card aí no vídeo e também na descrição, o qual é atuante pelo menos desde o século XVIII.
e cuja fortuna é simplesmente incalculável, embora ela sequer apareça na lista da Forbes, mesmo provavelmente superando os integrantes desta lista. Época em que financiou Ada Weishaupt na criação de uma ordem secreta denominada Ordem dos Illuminati, a qual teve impactos em eventos de magnitude histórica, como sobre a Revolução Francesa, por exemplo, bem como assentou o projeto de uma nova ordem mundial. Então, essas famílias que não aparecem, na lista da Forbes como os homens mais ricos do mundo, eles são os Rockefeller, os Rothschild, os JP Morgan, eles são o Bill Gates, eles são os caras mais ricos do mundo, mas eles não aparecem em listas para enganar a população. Em seguida temos a sua aliada, a família Rockefeller, a qual é atuante desde o final do século XIX. Posteriormente surgiram outras famílias e suas instituições, como por exemplo a Fundação Bill e Melinda Gates, Fundação Ford, Carnegie, Open Society, Projeto Sindicato do George Soros, Avast, World Vision International, Oxfam International, apenas para nomear as mais visíveis nos dias que correm. Aliás, cabe citar uma emblemática afirmação do finado David Rockefeller, parte de uma fala sua para embaixadores da ONU em 1994, em que ele disse, abre aspas, a presente janela de oportunidade durante a qual uma ordem mundial verdadeiramente pacífica e interdependente pode ser construída, não ficará aberta por muito tempo. Estamos à beira de uma transformação global. Tudo o que precisamos é da grande crise certa e as nações aceitarão a nova ordem mundial. Então é isso, pessoal? Eles querem criar um grande caos, para depois eles virem com a solução. Que já que o mundo está um caos, então nós temos aqui a solução, que é a nova ordem mundial, é o governo global, é um líder, para liderar, já que os Estados Unidos eles tiraram o time de campo, que o Donald Trump ele não quer mais liderar o mundo, ele quer construir, os Estados Unidos, ele quer fazer os Estados Unidos crescer, ele quer cuidar do povo dele. E ele tá pouco se lixando para esse trem de liderar o mundo. E por isso o presidente lá da China, o Xi Jinping, ele tá despontando aí e o mundo tá adorando, que ele tá querendo governar o mundo. Nessa fala, David Rockefeller não apenas remete à ordem através do caos, mas está reverberando um discurso anterior do também finado George H.W. Bush, o pai do Bush, pronunciado igualmente na ONU em 1991 e no qual ele afirmou: o que está em jogo é mais do que um país pequeno, é uma grande ideia, uma nova ordem mundial, onde diversas nações são atraídas por uma causa comum. A família Rockefeller, aliás, é uma força determinante sobre a ONU, sendo que ela inclusive doou em 1946 o terreno milionário em Manhattan, no qual foi construída sua sede. Antes, os Rockefeller já haviam apoiado financeiramente também a Liga das Nações. Mas que se sabe dessa nova ordem através do caos? Sabemos atualmente muitas coisas, mas, por exemplo, sabemos que para que seu propósito possa ser alcançado é imperioso extirpar da mente das pessoas sua individualidade, sua lealdade à família, às tradições, à pátria e os seus princípios religiosos, especialmente cristãos. Não apenas isso, sabemos que ela é essencialmente anticristã, inclusive luciferiana. Ela não é materialista, ela apenas se associa ao inimigo das escrituras bíblicas. Para compreendermos esse ponto, basta termos em mente as palavras do autodeclarado místico David Spengler, o qual foi diretor da Iniciativa Planetária para o Mundo que Escolhemos, fundada em 1981, a qual está ligada à União International Association e constitui um dos braços da ONU. Em seu livro Reflexão de Cristo, 1978, ele afirma: Lúcifer veio para nos dar
a dádiva final de totalidade. Se aceitamos, então, ele será livre e nós seremos livres. Essa é a iniciação luciferiana. Ela é uma iniciação que muitas pessoas estão agora tomando e muitas o foram para nos dias do porvir, pois ela é a fundação da nova era. Ou seja, ninguém entrará na nova ordem mundial a menos que ele ou ela se comprometa a adorar Lúcifer. Ninguém entrará na nova era a menos que tome uma iniciação luciferiana. Noutros termos, já não há como negar o projeto de uma nova ordem mundial é anticristão em sua essência, e a ONU é vassalo desse projeto. Então, pessoal, isso aí já é o projeto do anticristo, entendeu? O que acontece? O anticristo ele não pode governar sem que tudo esteja planejado para ele governar. Então, ele precisa, né? Ele precisa de um projeto, né? E esse projeto está sendo arquitetado desde 200 anos atrás, né? Desde a família Rothschild, depois passando pela família Rockefeller, agora temos aí a ONU, né? Temos aí o Bill Gates, né? Temos aí Elon Musk, tem vários atores aí que estão empenhados em terminar esse projeto, né? Não obstante, o que quero aqui enfatizar é um dos aspectos centrais dessa nova ordem mundial, o que está na sua origem mesma, qual seja seu propósito incansável para fazer colapsar as soberanias nacionais, bem como o espírito nacionalista. Então, primeira coisa que eles precisam fazer para que as pessoas possam aderir à nova ordem mundial é tirar a sua individualidade. Pelo que a gente vê desenhando a nova ordem mundial, eles querem implantar um Estado socialista, porque já que eles querem tirar a individualidade, eles querem, trabalhar no social. Querem acabar com as soberanias dos países, né? Criando leis, né? Que tiram, né, a soberania dos países. Assim, um dos objetivos da ONU é justamente acabar com as soberanias locais, uma vez que elas são um obstáculo ao projeto de uma autoridade supranacional. Atualmente vemos isso declaradamente, especialmente quando a ONU e seus braços, Organização Mundial da Saúde, soberania dos seus 193 países membros, determinando decisões altamente questionáveis como o isolamento social, por exemplo, mas as orientações da ONU para seus países membros vão muito além, pois vão desde a recusa do uso da hidroxicloroquina no tratamento contra o Covid-19 até o fomento e ampliação da prática do aborto. Então, pessoal, esse negócio aí do isolamento social, não existe estudos comprobatórios que o isolamento social vai inibir o vírus de proliferar. E outra coisa, a gente vê aí que o remédio hidroxicloroquina, a ONU não quer de jeito nenhum que libere o tratamento nos países, né, para que as pessoas possam usar o medicamento, sendo que o medicamento é um medicamento barato e já foi comprovado que ele é eficaz para várias doenças e também para o Covid-19 no início, né? Quando a pessoa está ali no início da doença, se ela tomar hidroxicloroquina combinado com outros remédios, ela pode obter a cura. Mas a ONU, ela está comprometida com várias agências, né, de medicamentos, né? É tanto que eles estão querendo de qualquer jeito colocar o Remdesivir, né, que é um remédio caríssimo, ele custa mais de R$1.000 a caixa. Os globalistas querem lucrar, né? E a ONU tá junto com eles, né? E também o fomento do aborto, né? Que a ONU, ela é eugênica. Eles ficam com esse papinho aí de planejamento familiar, mas isso aí é uma palavra bonita para não dizer eugenia. Eles querem controlar as pessoas de produzir, que segundo eles o mundo está cheio demais e vai faltar alimento, e isso é uma falácia. O único dique diante desse avanço da ONU ainda é nosso espírito nacionalista, nosso conservadorismo, nosso vínculo com aqueles valores que passam pelo teste do tempo e se cristalizam
como coisas permanentes em nossa cultura. Outra coisa que a ONU quer acabar é com a família tradicional, com os conservadores, com a direita conservadora. A ONU, eles querem que nós aderimos a pautas progressistas. Eles querem que a gente aceite essas novas famílias aí de homossexuais, de lésbica, né? Homem com mulher, ideologia de gênero. Eles querem empurrar por goela abaixo a gente aceitar essas ideologia deles, né? E quando falo em espírito nacionalista, refiro-me não apenas ao nosso vínculo com nossa pátria, mas também com os valores que constituem nosso tecido social moral. Dessa maneira, não apenas nossa pátria está sob ataque, quando a ONU tenta usurpar as decisões de nosso presidente, por exemplo, mas os valores morais que asseguram nossa prosperidade, isto é, que assoalham o caminho para nossa civilização, também estão em risco. Sendo esses valores oriundos de nossa tradição judaico-cristã, não surpreende, então, que a ONU venha tentando diligentemente e malignamente fazê-lo colapsar. Um golpe recente contra nossos pilares morais veio com a divulgação de um relatório intitulado Liberdade de Religião ou Crença. Em seu sumário, lemos que, nesse relatório, o relator especial foca na violência e discriminação baseadas em gênero em nome da religião ou crença. Ele prossegue afirmando que em vários estados do mundo, os preceitos religiosos fundamentam leis e práticas sancionadas pelo Estado que constituem violações do direito à não discriminação de mulheres, meninas e lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Ao longo das 19 páginas do relatório que li, encontramos uma ardilosa sugestão de que a religião em geral, sobretudo a cristã, é inimigo dos direitos humanos. Isso porque, conforme seu relator, Ahmed Shayed, os princípios cristãos concernentes à sexualidade são perigosos e discriminatórios. No relatório, lemos sobre problemas que devem ser, sim, combatidos robustamente, como a prática da mutilação genital em meninos, o casamento forçado, a poligamia, a criminalização da homossexualidade, etc. Mas vejam, esses problemas não são comuns em culturas judaico-cristãs. Em contrapartida, são problemas comuns em culturas islâmicas. Assim, é falacioso citar problemas inerentes à cultura islâmica, os quais estão ligados, por exemplo, às leis baseadas na Sharia, a qual autoriza as pessoas sejam vergastadas, apedrejadas e tenham membros amputados, práticas relatadas de forma perturbadora pela exilada Somali Ayyan Izzy Ali, em livros como Infiel e Herege, e usar esses problemas para criar a ideia que o cristianismo seja de alguma forma responsável também pela violação dos direitos humanos. Na verdade, o cristianismo é a força da resistência contra a barbárie, pois ele consolidou a ideia de dignidade da pessoa humana, fundamento dos direitos humanos. Assim, o cristianismo é uma essência, contrário a práticas como escravidão, aborto, prostituição, pena de morte, promiscuidade, mutilação, dentre tantas outras que retificam pessoas tanto tomando as coisas. Não apenas isso, diferentemente do islamismo, o cristianismo engendrou a laicidade, especialmente ao separar o poder terreno do poder sobrenatural. E isso no texto bíblico mesmo. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Meu reino não é desse mundo. Por exemplo, são passagens que esclarecem a separação entre o reino terreno e o reino sobrenatural. Dessa maneira, não me parece que a ONU esteja preocupada com as pessoas. Se estivesse, jamais recomendaria, por exemplo, o aborto, prática em que uma pessoa humana, um indivíduo vivo em seus primeiros momentos de existência corporal, algo evidenciado pela embriologia, é morta intencionalmente. Tampouco seria simpática a eugenia, a qual apenas é base para a prática do aborto. Planned Parenthood, maior clínica de aborto do mundo,
foi procedido nos Estados Unidos pela The American Eugenics Society, Sociedade Americana de Eugenia, mas está presente nas ações da ONU, especialmente nos países pobres, aparentemente para assegurar a esterilidade das mulheres desfavorecidas. Para dissipar qualquer dúvida sobre a relação hedionda entre o aborto e a eugenia, menciona aqui o seguinte fato de Margaret Sanger, fundadora da Planned Parenthood, costumava palestrar na Ku Klux Klan, desenvolvendo o Projeto Negro Project. Cita um texto texto dela publicado na New York Times em 8 de abril de 1923. O controle de natalidade significa a liberação e o cultivo dos melhores elementos raciais em nossa sociedade, bem como a supressão gradual, a eliminação e a eventual extirpação de estoques defeituosos, daquelas ervas daninhas humanas que ameaçam o desabrochar das melhores flores da civilização americana. Ou seja, né, ela está chamando os pobres, né, de ervas daninhas, de pessoas defeituosas. Segundo eles, os pobres, os negros, né, os defeituosos, eles são ervas daninhas que devem ser extirpadas da sociedade. Detalhe, até hoje em torno de 80% das clínicas da Planned Parenthood se localizam a uma distância equivalente a uma mera caminhada de bairros negros e hispânicos, ou seja, para estimular e facilitar a ida de mulheres negras e hispânicas a pé às suas clínicas para a realização do aborto. Ela se situa nos arrebaldes dessas comunidades. Então é tudo planejado, já coloca lá essas clínicas abortivas perto dessas comunidades pobres, né, para as pessoas ir até a pé para poder fazer o seu aborto. Mesmo assim, o relatório da ONU, diante disso, alguém realmente ainda tem dúvidas sobre a relação macabra entre o aborto e a eugenia, especialmente para a eliminação daqueles considerados ervas daninhas pela elite global? Mesmo assim, o relatório da ONU expressa uma profunda preocupação com as campanhas de grupos religiosos cristãos que insistem em resistir à imposição da ideologia de gênero, sobretudo para crianças, as quais se tem tentado, mediante essa ideologia, infligir um desenvolvimento sexual prematuro, estimulando a abominável pedofilia. Segundo seu relator, os cristãos recorreriam a dogmas religiosos e a uma pseudociência para criticar a ideologia de gênero. Ele inclusive insiste na ideia de que o cristianismo cria um equívoco ao separar, por exemplo, papéis femininos e masculinos. Ou seja, o relator do relatório, assume um típico mantra da ideologia de gênero, segundo a qual a sexualidade é construída, fluida, como se não houvesse fatos objetivos acerca da natureza biológica humana. Nesse ponto, ele está em acordo com uma das mais perniciosas ideias do anedotário filósofo. Nesse caso, com o que encontramos em Simone de Beauvoir, segundo a qual ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que as fêmeas humanas assumem no seio da sociedade. Observem, ela simplesmente descarta a biologia. A ciência pode poder separar sexo de gênero, uma separação que serve de base para os ideólogos da nefasta ideologia de gênero. Tal passagem, com efeito, não possui qualquer fundamento que seja uma ideia, um desvario que simplesmente surgiu na cabeça de sua autora. Mas, mesmo diante disso, o relator do obtuso relatório aqui citado ainda ousa evocar a ciência, como se ela estivesse ao seu lado nessas questões referentes à sexualidade e mesmo à família. No entanto, cabe notar que esse relatório não está comprometido com a ciência, mas com uma ideologia sem qualquer amparo na ciência, a qual visa tão somente dissolver os obstáculos morais que ainda serve de resistência à instituição da nova ordem mundial. Dessa forma, a instituição de tal ordem tem sido
um processo que pode ser remontado pelo menos ao final do século XIX, muito embora possamos especular sobre sua origem em tempos ainda anteriores. Com efeito, a instituição de uma nova ordem mundial enfrenta alguns obstáculos. Sobre esses obstáculos, eu colocaria especialmente os seguintes: a ideia de individualidade, pois eles pretendem nos massificar, anulando aquilo que nos torna únicos. Seu objetivo é suprimir uma alma mesma. Por essa razão, dentre outras, os sectários da nova ordem mundial simpatizam com o socialismo, fomentando o qual não nos aceita como indivíduos, mas como parte de um grupo. A lealdade à família, às tradições e à pátria. 3. Nossa religiosidade e os princípios religiosos, sobretudo os cristãos, uma vez que eles reforçam os demais obstáculos e constituem a maior barreira aos avanços da nova ordem mundial e do luciferianismo, nova ordem religiosa mundial, perfilhada pela elite global. Isso fica claro no relatório da ONU que mencionei. Uma das ideias centrais desse relatório contra o cristianismo reside em uma tese segundo o qual os princípios cristãos concernentes à sexualidade são perigosos e discriminatórios. Atentem para o foco na sexualidade. Que a moralidade cristã, especialmente no que concerne à sexualidade, sempre foi uma ameaça aos avanços do luciferianismo, nova ordem religiosa mundial, pode-se dizer, o qual é inerente à nova ordem mundial. Isso é evidente, pelo menos de que meados do século XX, cito aqui apenas um fato. O maior expoente do luciferianismo do século XX, Aleister Crowley, era não apenas um beligerante anticristão, mas também um antissemita, algo que ele tinha em comum com o socialismo. Nesse sentido, ele teve uma forte influência sobre Anthony LaVey, fundador da Igreja de Satã nos Estados Unidos. Sua influência também foi decisiva no desenvolvimento do movimento Nova Era, especialmente nos anos 70 e 80 do século XX. A religião neopagã, Wicca, do movimento Novo Pensamento, da Yoga, bem como os movimentos culturais que moldaram a cultura desde a metade do século XX, como a cultura Beatnik, especialmente mediante sua influência sobre William Burroughs, um dos expoentes da cultura, promotora do amor livre, da promiscuidade, do uso de drogas, do antimaterialismo contra a cultura do capitalismo. Na verdade, a ideia hoje em voga, segundo a qual tudo é amor, remete a Crowley e ao seu livro da lei. Amor à lei, amor sobre a vontade. Não apenas isso. No mesmo livro encontramos a seguinte máxima: faz o que tudo queres, pois é tudo da lei. Caso vocês aí provavelmente já devem ter escutado, né, uma música do Raul Seixas, né, que ele fala esse texto aqui: faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Se compararmos essas ideias com o que lemos em sua biografia, perceberemos que Crowley viveu rigorosamente de acordo com seus princípios hediondos, praticou rituais satânicos, bestialidades, viveu promiscuamente. Relata-se que praticou pedofilia, usou drogas exacerbadamente, sendo que ele mesmo se intitulava a besta. 666. Por seus feitos e ideias, foi considerado o homem mais perverso do mundo. E sua influência se espraiou inclusive no meio acadêmico, como podemos ver na obra de William Ramsay, Children of the Beast, 2016, na qual Ramsay expõe uma lista de seguidores ilustres de Crowley. Por exemplo, ele influenciou fortemente Alfred Kinsey, o qual tinha propósitos muito similares ao de Crowley, como por exemplo promover práticas homossexuais entre heterossexuais e estimular a sexualidade em crianças, que incluía encorajar a instauração de uma nova religião global, luciferiana. Mas o que quero aqui questionar é o seguinte: é o cristianismo anticientífico ou são seus inimigos que agem motivados não por ciência, mas por uma ideologia nefasta e mesmo diabólica? A luta da esquerda pela legalização do homicídio. Não apenas demonstrei o que
sabemos à luz da embriologia sobre o que é morto em um aborto, mas também esclareci que o aborto atualmente referido pela ONU como parte de uma política de planejamento familiar ou ainda de saúde sexual e reprodutiva está intimamente ligado aos problemas da eugenia e do darwinismo social. Isso porque essa elite vê aqueles que não fazem parte da sua casta, linhagem, como mero gado ou, como disse Margaret Sanger, fundadora da maior clínica de aborto do mundo, ervas daninhas. No texto anterior esclareci como Margaret Sanger, idolatrada pelo feminismo e esquerda atuais, pretendia fomentar o aborto nas comunidades negras e hispânicas dos Estados Unidos. De qualquer forma, mesmo ateus, quando sensíveis aos direitos humanos e cientes do que ocorre em um aborto, o autor do relatório Kinsey, ele teve uma influência decisiva sobre a revolução sexual desde a metade do século XX. Segundo Kinsey, tudo é amor, ou seja, todos os comportamentos sexuais são normais, mesmo pedofilia e zoofilia, por exemplo. Na verdade, segundo o comportamento sexual anormal, seria o heterossexual, o qual resultaria, segundo ele, de repressões culturais. A raiz dessa repressão não poderia ser diferente na cultura judaico-cristã. Seu propósito era, então, destruir a moral oriunda da tradição judaico-cristã. E vejam as coincidências. Ele realizou suas pesquisas com subsídios da Fundação Rockefeller. Obviamente, não se trata de coincidências. As fundações que citei até aqui, especialmente Fundação Rockefeller, fomentam intensivamente movimentos que estimulam a liberação sexual e a destruição dos demais pilares morais do Ocidente. E com isso, eles logram atingir seu propósito mais sinistro e profundo, a destruição dos valores judaico-cristãos. Nesse sentido, esse relatório da ONU não surpreende, uma vez que está em acordo com o projeto cuidadosamente articulado e subsidiado por décadas, mediante uma elite global cujos objetivos envolvem especialmente a dissolução da religião cristã para a instauração de uma nova religião global. Obviamente, os ideólogos da ONU não apenas abortam a ciência, conhecimento, mas mesmo os direitos humanos. Isso porque esse é um dos aspectos centrais da ideologia anticientífica promovida pela ONU e pela elite global promotora da nova ordem mundial. Ela ignora os fatos, as razões, a ciência, etc., para dar sustentação a teses desprezíveis, hediondas e muitas vezes insanas, tal como aquela que promove o aborto. Mas a questão da sexualidade não se restringe ao problema do aborto. Visto pela ONU como questão de saúde sexual, segundo podemos desprender do relatório aqui em análise, ainda há o problema da chamada ideologia de gênero. Para podermos tecer comentários sobre esse ponto, voltemos-nos novamente à ciência para vermos quem afinal está embasado cientificamente. Assim, é imperioso observar que a sexualidade envolve também, sobretudo, aspectos biológicos, hormonais, por exemplo, independem absolutamente de como nos sentimos com relação a isso. Além do dimorfismo sexual, das diferenças físicas entre homens e mulheres, as quais podem ser disfarçadas de forma impressionante, como fazem muitos travestis, os quais muitas vezes se assemelham às mulheres, sendo delas uma espécie de simulação. Há um aspecto mais profundo referente às diferenças entre homens e mulheres. O dimorfismo cerebral, o qual é muito mais complexo e envolve questões ainda estudadas de forma incipiente por endocrinologistas. Mas o ponto é, existem diferenças significativas entre homens e mulheres? Ainda que existem casos de disforia de gênero, disso não se desprende que as pessoas escolham ser homens ou mulheres. A regra é, homens e mulheres possuem cérebros projetados distintamente. Por exemplo, Simone Baron Cohen e muitos outros têm demonstrado que o cérebro masculino é projetado para compreender e construir sistemas, enquanto o cérebro feminino é projetado para a empatia. Isso tem sido demonstrado pela Empathy Systems, do qual Simon Baron é o precursor. Isso é ciência, não ideologia. Portanto, existem-se diferenças convincentes de um ponto de vista científico hormonal entre homens e mulheres. Mas observe,
A questão é distinguir homens e mulheres, de fato, de sermos diferentes, não de repente, não depende de que a discriminação seja justificada. Trata-se de distinguir, não de discriminar. Não é o caso de abolirmos a diferença, mas o preconceito e a discriminação. No entanto, o relator do estudo relatório da ONU questiona a separação científica entre homens e mulheres, uma vez que isso causa, segundo ele, violência de gênero. Vejam, segundo a ONU, a melhor forma de acabarmos com a violência contra a mulher é dizermos que homens e mulheres são iguais, que não há diferenças. Mas perguntemos, negar a realidade anula? Ora, certamente podemos encontrar maneiras inteligentes e científicas de resolver o problema da violência de gênero, mesmo que a humanidade prosperou respeitando essas diferenças. Casos de discriminação como as promovidas pelo islamismo e que violam a dignidade da pessoa humana devem ser combatidos severamente, mas sem negar a ciência, sem negar as diferenças fundamentais entre homens e mulheres, os quais, aliás, se complementam, inclusive na criação de suas crianças. Hoje se sabe que o pai biológico libera feromônios que adiam a iniciação sexual das filhas, evitando que elas engravidem na adolescência, por exemplo. E com isso chega a outro ponto do relatório sobre a família. Como não poderia faltar, a questão da família é trazida à tona no relatório para seu relator questionar a estrutura familiar dita tradicional, a saber, aquela formada por homem e mulher, em uma relação de continuidade até que a morte os separe. A exclusividade, fidelidade e filhos oriundos dessa relação. Novamente, deixemos de lado a ideologia e foquemos nos fatos. E quais são os fatos referentes à importância da família? Ora, hoje há uma vasta pesquisa que demonstra de forma indisputável os danos oriundos das famílias disfuncionais e dissolvidas. Mas essa evidência não surgiu recentemente. Por exemplo, um estudo seminal publicado em 1947 por um sociólogo de Harvard, Carl Zimmerman, demonstrou aquilo que o senso comum e letrado sempre soube, ou seja, a relação entre família e bem comum. Neste estudo seminal, ele analisou a evolução da família desde os gregos, passando pelo período romano, pelo medieval, até a civilização ocidental e os Estados Unidos do século XX. Ao longo da obra, o autor demonstrou como a ascensão e declínio das civilizações caminha lado a lado com a ascensão e declínio da família. Em verdade, ele demonstrou que o declínio das civilizações reflete o declínio da instituição do matrimônio, o que o declínio das civilizações é precedido pelo declínio da família. Sim, eis uma verdade inconveniente. Muitos dos flagelos que hoje enfrentamos são causados sobretudo pela dissolução da família dita tradicional. Estudos recentes reiteram essa verdade. Já está, portanto, sobejamente demonstrado que a dissolução da família dita tradicional causa diversas calamidades. Aumento de criminalidade, fracasso educacional, fracasso na formação de novas famílias, aumento de famílias disfuncionais, rendas baixas, aumento de violência, inclusive de gênero, aumento da dependência de programas assistenciais do governo, gravidez na adolescência, etc. Assim, de um ponto de vista científico, fundado em fatos e na realidade, o fortalecimento de uma cultura que reconheça a importância da família tradicional é uma eficiente política pública para a garantia de indivíduos saudáveis e de uma sociedade mais próspera humanamente. Portanto, a moralidade cristã contrária ao aborto, à eugenia, bem como defensora da dignidade da pessoa humana e da família tradicional, não é anticientífica. Ela está fortemente embasada em evidências seculares. Mas cabe por fim perguntar, diante deste novo e mais direto ataque da ONU, qual é a reação da Igreja? Está ela alinhada com os princípios fundamentais da moralidade cristã ou com a ideia de uma nova ordem mundial? Então, pessoal, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui no final do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você é novo no canal, se inscreva. Se o vídeo foi bom para você, compartilhe em suas redes sociais. E até o próximo vídeo.